E aí, Luizinho, tudo pronto? Vamos pra luta? Planeta MMA. Maravilha, maravilha. Planeta MMA sempre chegando uma vez por semana, sempre com o Roberto Freitas. Hoje um Planeta MMA diferente, contando além do Roberto com a presença do Dr. Milen Pucinelli, ele que é médico, ele é especialista na área de medicina esportiva, médico do Clube Atlético Sorocaba já há algumas temporadas, né? E eu queria dar uma boa noite então para você, Roberto, muito obrigado mais uma vez, hoje ao vivo no estúdio. Olá, Thiago, boa noite Cris, boa noite Luizinho. Boa noite, Dr. Milen. E Dr. Milen também aqui com a gente, boa noite. Boa noite a todo mundo, é um prazer estar aqui mais uma vez. Maravilha, hoje o Planeta MMA eu digo que é especial, primeiro que o Robertão está aqui com a gente ao vivo no estúdio, exatamente, até porque amanhã vamos ter um evento no UFC Barueri, que é do Damian Maia lutando no card principal, a gente também vai ter o Maldonado aqui de Sorocaba também no card, ele vai analisar daqui a pouco esse card, mas é especial muito pela presença do Dr. Milen, que é especialista na medicina esportiva. A gente tinha pedido para o Roberto trazer o Milen, porque o Dr. Milen, eu quero que ele fale sobre uma polêmica e também que puxe a orelha daqueles atletas de final de semana ou daqueles caras que são sedentários e querem recuperar 15 anos de sedentarismo em um mês. E é muito comum porque tá chegando o verão, aí o cara olha no espelho em outubro e fala, meu Deus, a casa caiu. Comeu a geladeira no inverno. No inverno e agora quer voltar. Então, Dr. Milen, a gente convidou você justamente por esses motivos, para tentar bater um papo descontraído, óbvio que esse é o caráter do programa, mas também abordar com alguém que entenda da coisa como você, até porque nós tivemos uma fatalidade no esporte, no MMA, que foi a morte do lutador Leandro Feijão, no final do mês de setembro agora, durante o processo de desidratação, né? Quando o atleta ele baixa o peso para passar na balança e depois recupera tudo aquilo pro dia seguinte, que é o dia que ele vai lutar, o Feijão morreu durante um exercício de esteira. Ele tava fazendo esteira dentro de uma sauna, né? Então eu queria que você falasse pra gente sobre essa fatalidade e quais os riscos de perder tanta água, né? De se desidratar tanto. Então, na verdade, assim, isso é uma prática corrente aí, né, no mundo das lutas, e principalmente aí do MMA. E isso é um risco muito grande aí, porque na verdade durante esse processo o nosso corpo ele é formado, né, como todo mundo sabe aí, na grande maioria, maior parte por água. E junto com essa água em volta existem alguns eletrólitos, que são substâncias que fazem parte de vários processos da contração muscular, como sódio, potássio. E a hora que você mexe com toda essa situação, você acaba acarretando alguns problemas aí que podem acontecer durante esse processo, né? Como a diminuição do sódio, a diminuição do potássio, que muitas vezes pode levar a quadros de arritmia cardíaca e a outras situações que podem trazer um risco à morte aí, com certeza. Então ele já tinha algum problema e isso foi potencializado, essa é a conclusão que a gente pode chegar. Por que eu faço essa pergunta, doutor? Porque nós temos eventos acontecendo no mundo inteiro semanalmente, né? E não é recorrente casos do cara falecer. Muitas vezes passa mal, perde o cardio. Então você acredita que ele tinha um problema cardíaco, alguma coisa desse tipo e acabou isso? Eu acho que dentro das hipóteses que surgiram, acho que eu acho que essa é uma delas e acho que é a principal aí. Ele devia já ter alguma patologia prévia que desestabilizou esse quadro aí durante esse processo maluco aí que todos eles fazem, né? E uma segunda hipótese que todo mundo fala é que aconteceu um processo de desidratação muito grande, fora do padrão aí, né, que não devia existir, mas fora desse padrão, e aí acarretando algumas coisas, né, dentro desse processo que levou ele à morte. Como aconteceu, teve alguns casos, uma menina que teve uma prova também maluca que é feita no Nordeste, lá de mountain bike, que é de 200, 300 quilômetros, e aí naquele sol ela acabou desidratando, acabou como o mesmo processo, ela não se hidratou durante a prova e com esforço, também acabou falecendo aí por um processo razoavelmente parecido, isso faz um tempo. Inclusive, até tesourando um pouquinho a Cris, tem uma pergunta bem legal para fazer. Eu tenho um amigo que ele participou do Ironman lá no Havaí.
E ele falou assim, Thiago, mais importante do que estar bem preparado é saber a hora exata de se hidratar. Você não pode perder a linha, porque você tá ali tenso, é a prova da sua vida, você tá no Ironman, é a mesma coisa pro jogador de futebol, tá jogando no Maracanã, e aí você quer render, mas você tem que saber que acima de tudo tá a sua saúde, e é bem isso, né? Ah, com certeza, né? Essas provas de longa duração aí, tipo Ironman, dura, né? O cara, 8 horas, né? Os top duram 8 horas. E aí os que vão pra participar num nível um pouco abaixo 12 horas. 12, 13 horas. Então o cara passa meio dia aí Isso. não se alimentando de uma forma correta, às vezes não se hidratando, e aí acontece uma série de problemas aí durante a prova, né? Então é importante o cara, durante esse processo, saber o próprio limite, né? Durante os treinamentos, descobrindo ali onde pega mais, né? Aquelas situações de hidratar, onde não, as dores, o que ele sente ou não, né? O que fazer em cada processo. Muito bacana. Legal. Bom, a gente está acompanhando aos domingos aquele quadro Medida Certa, do Fantástico, né? E a gente viu que dos 4 participantes, 3 já tiveram algum problema de lesão no joelho, alguma coisa assim. É importante praticar o esporte com responsabilidade? Eu acho que assim, especificamente lá naquele quadro, que é uma situação que a gente vive muito no dia a dia, até no consultório, né, que vai a pessoa acima do peso e quer perder peso, né, rápido, às vezes, mulher é muito porque, tem o casamento do meu parente, preciso perder 15 quilos pra entrar no vestido. Corta um braço. Em um mês, pô, né? Preciso perder 15 quilos em um mês. Corta o braço, Lazareta. Vou casar em um mês e preciso, entendeu? Lua de mel, aquelas coisas. E aí o que acontece? A pessoa, quando a gente fala em perda de peso e emagrecimento, é importante entender que a maior parte da história está muito mais relacionada com a alimentação até do que com a atividade física. A atividade física vem como um complemento, como um estímulo até para a pessoa durante esse processo, né, ter uma potencialização da perda de peso, mas se a gente for pensar na perda de peso grossa, propriamente dita, ela está muito mais relacionada com a alimentação, né? Se for pensar, né, uma pessoa obesa ou em sobrepeso, o que ela vai conseguir fazer de atividade física? 1 hora de caminhada, 1 hora na esteira. Quanto em termos de gasto calórico isso dá? 400, 500 calorias. Um Big Mac. E aí a pessoa, né, faz isso e depois não, dá para eu comer um pouquinho mais e aí pronto, já era. Tudo embora. Ao invés de emagrecer, engorda o dobro. É importante entender que o foco principal tem que ser na alimentação e a atividade física, né, como e não ter o desespero, acompanhamento, né? Exatamente. Quando eu fui da academia, eu lembro que a primeira série, assim, tipo, o início era, você pega um peso aqui, eu nem sei qual é o menor lá, acho que 1 quilo, 2, sei lá, e faz 10 em cada braço, 3 vezes. Aí eu lembro que eu falei pro professor assim, falei, olha, se eu fizer 10 vezes sem o peso, já é mais do que eu faço no mês com o braço. Não dá, porque se eu começar com 2 quilos no braço, amanhã eu não levanto o meu braço. Você não eu não faço isso aqui 10 vezes no dia, entendeu? Então tem que começar mesmo devagar e não querer fazer 3 horas de esteira correndo, que você vai ter um piripaque. E até porque essas pessoas que estão em sobrepeso, em obesidade, elas vão, com certeza, a hora que começar um processo, né, de atividade física, elas vão ter uma sobrecarga aí articular muito grande. Que não estão preparadas. Membro inferior e coluna, né? Joelho, tornozelo, né? Coluna. E aí é onde a pessoa se empolga um pouco e aí acaba perdendo um pouquinho aí. Na verdade, ela faz 2 dias e aí vai ter que ficar 10 dias parada, né? Devido a um processo inflamatório que aconteceu aí para poder cuidar aí, né? A gente está conversando com o Dr. Milen Pucinelli, dentro do quadro Planeta MMA. O Roberto Freitas está aqui com a gente. Quer fazer alguma pergunta, Roberto? Tenho sim. Dr. Milen, hoje se fala muito, né, em dietas e eu acho que um grande erro que eu tenho escutado muito é aquele longo período sem se alimentar e a pessoa achar que isso vai fazer ela emagrecer. Esse conceito é lenda, se alimentar constantemente a cada 3 horas ou ficar muito tempo sem se alimentar, né? Qual a forma correta, a melhor forma de você ir eliminando um pouco o peso e chegando no com peso saúde, ideal, né? Com saúde. Eu acho que assim, durante esse processo, com certeza a melhor forma é a alimentação, né, vamos dizer, dividida em cada 2, 3 horas, dependendo da situação, né? Por vários motivos. O primeiro deles é que quando você fica muito tempo sem comer, acho que o primeiro ponto é a hora que você vai comer, tá com uma fome absurda. E aí é onde acaba, né,
você não consegue, perna, né? vamos dizer, ajustar aí a alimentação. Come com o olho, né? Exatamente. Aí, isso é um primeiro ponto aí que se for pensar na história. O segundo é que, tendencialmente, a hora que você dá esses intervalos maiores, a tendência é que o nosso metabolismo ele caia um pouco, né? Vamos explicar de uma maneira mais rápida, assim, como se você não estivesse comendo nada e o organismo entendesse que você tinha que poupar um pouco de energia porque não está entrando nada. E aí a tendência é que o metabolismo, durante esse processo, isso se repetir várias vezes, ele tende a ficar um pouco mais lento nesse sentido de se resguardar, vamos pensar assim, uma coisa meio primitiva, né? A gente estava até conversando um pouquinho aqui, eu e o Roberto aqui, antes de entrar no ar aqui. O Roberto, se eu olho pro cara e falo, se eu fosse igual o Robertão, eu tava ótimo. Aí ele vira e fala, tô gordo. Eu falo, pô, então eu tô como, cara? Mas Tiagão, esse é o processo, cara. Eu conheci o Dr. Millen porque eu comentando justamente isso. Eu acho que a profissão dele é uma das profissões do futuro, porque as pessoas querem melhorar, né? E a gente quer entrar no quer entrar num peso ideal, quer ficar bem, né? A gente que treina, principalmente. E eu tive com ele, eu falei, preciso de um acompanhamento, porque a gente fica lendo na internet, muito dieta de academia, não funciona isso daí, né? Batata doce, frango e batata doce. Nossa, né? Eu tive um amigo que fez isso, coitado. O cara só acabou comia, com o casamento, né? O cara só comia batata doce. Não, e pior que assim, chegou naquele nível que até o Dr. Millen pode comentar em cima do que o Roberto falou, que a pessoa emagrece tanto que aí fica com cara de doente. Você começa a virar pro cara, mas você tá bem? Tem uma pergunta nesse Pode fazer, então. Assim, hoje saiu, eu divulguei no meu Facebook isso, que eu fiquei, assim, incomodadíssima com isso. Saiu na revista Marie Claire, online, a modelo Isabel Goulart, uma foto dela, e quem quiser entrar lá pra ver, Isabel Goulart na Marie Claire, e uma foto dela, que ela, assim, só faltou a cara da Gina do palito de dente, porque ela é uma vareta. Não, E aí a reportagem é assim, Isabel Goulart exibe corpo perfeito. Meu Deus, uma magrela mesmo. E não é, então assim, eu queria falar sobre isso, porque eu acho uma irresponsabilidade de uma revista com uma abrangência dessa, com alcance desse, colocar uma menina dessa que claramente, sei lá se isso aqui é bulimia, o que é isso daqui, porque ela é extremamente, mas dá pra contar os ossinhos. Isso, né, hoje, inclusive a gente estava conversando com o Roberto, hoje, se for pensar na população, em torno de 60% a 70% ou está em sobrepeso ou já em obesidade. E aí o padrão de beleza pro mundo hoje é esse, né? É uma Marie Claire. É o que a gente tá vendo aqui, né? Sim. Uma pessoa com 1,70 m. Pesando 42. Pesando a minha coxa. 45 quilos, 47 quilos, né? E isso você acaba gerando uma série de coisas, né? Porque tem pessoa que, por mais que queira, não consegue. Tem pessoa que o biotipo dela de natureza é um biotipo diferente. Uma pessoa que, né, um biotipo mais brevilíneo, que a gente chama, um pouquinho mais baixa, né? Mulher mesmo, né? O quadril maior. E não vai conseguir nunca. Isso gera, principalmente adolescentes, essas pessoas, né, que não tem ainda muito conhecimento, acaba fazendo loucura aí pra atingir um objetivo como esse, o mês passado uma menina do Instagram, famosinha do Instagram, nem sei o nome agora, mas eu vi a reportagem. Famosinha do Instagram. Sabe, quando tem muito seguidor e tal, aquelas, enfim, coisa de internet. Se matou por isso, assim, por essa corrida louca pela magreza extrema, e ela achava que ela estava gorda. Não teve tantas curtidas, aí ela achava que ela estava gorda. Bacana não isso, mas bacana a gente tocar nesse assunto, porque tem muito jovem ouvindo na Noite Ipanema, muita gente que ouve na noite e tá no trânsito, enfim, e que tem esses casos dentro de casa, né? Seja o próprio ouvinte, homem também, não só, a gente não tá falando aqui só da mulher, estamos falando de homens e mulheres em busca dessa loucura do corpo perfeito. Uma pergunta muito polêmica, Dr. Millen. Existe um conceito de que o esporte de alto rendimento faz mal à saúde a longo prazo. Você compartilha dessa ideia? Olha, eu vivo, né, o esporte de alto rendimento. Hoje eu trabalho em 2 locais que é alto rendimento, aí, o Atlético e um time em São Paulo, o Audax, que é um time o Audax, que subiu a primeira divisão agora. E a gente vê realmente que, infelizmente, não é saúde mesmo, né? Você vê os atletas, às vezes, submetendo a situações para poder jogar ou para poder... com dores ou algum processo, eles é uma cultura, vamos superar para poder jogar, para poder aparecer, decisivo, né? Para poder sair dali, para ir
para um outro lugar, para uma outra oportunidade. E isso a gente sabe que a longo prazo, quando o cara chega após a vida útil dele como atleta aí, que acaba cedo, ele acaba tendo uma série de problemas. Problemas renais, né? Absurdos, muitos problemas ortopédicos que eles acabam levando aí pra vida futura. Muita gente que eu trabalho no Atlético vai pra 13 anos, então tem muita gente que depois que para, a gente acaba acompanhando aí, criar amizade, jogando aí na várzea, os campeonatos de futebol de salão que tem muito aqui na região, e aí você vê o cara... Tá todo torto. Todo torto, todo... É uma série de problemas difícil, né, aí. Roberto? Eu até compartilho, porque o MMA é um esporte relativamente novo, né? E assim, as consequências desse esporte, muitos especialistas falam que a gente vai começar a enxergar daqui a um tempo. Então essa geração antiga, né, que já está chegando ao final, que é Anderson, que é Minotauro, Vanderlei Silva, ou seja, pessoas que tomaram muito já, socou na cara, que já se colocaram a situações extremas para bater peso. Não só na luta, mas no treino, né? No treino, porque hoje o pessoal treina um pouco de forma diferente, né? O Maldonado costuma até dizer que o Minotauro se arrepende de ter treinado tanto, tomado tanto soco em treino, né? Acaba afetando isso, prejudicando futuramente o atleta. E a gente vai ver essa geração lá na frente, o que isso vai causar. E eu tenho identificado, Dr. Millen, que assim, uma coisa bem constante em time de futebol, jogador entra naquele ritmo de alto rendimento, treino todo dia, alimentação balanceada. Aí o cara para. O corpo dele tem aquela leitura de 5, 10 anos nesse ritmo, de repente você olha para ele na televisão, não reconhece mais o cara, né? Aí o Milton Neves apresenta, onde está o fulano? Daí você vê o fulano, assim, 2, 3 anos, rolha, engordou, né? Por que isso? Isso é normal? Tem isso, assim, um metabolismo acelerado, depois baixar muito o metabolismo? É que, assim, falando em atleta de alto nível, principalmente de futebol, o nível de treinamento hoje, principalmente no Brasil, é absurdo, assim. Se você for ver o quanto os caras treinam, é violento, assim, o ritmo, o tempo de treino, né, a intensidade hoje o futebol é um esporte muito mais físico do que técnico até, né, e aí esses caras, eles têm, vamos dizer, uma liberdade em relação à alimentação muito grande, porque o gasto calórico dele por dia é absurdo, então ele come sem se preocupar, e aí ele é difícil depois, às vezes que ele para a atividade, controlar o hábito, né, mudar isso e entender um pouco isso, principalmente falando de jogador de futebol, que às vezes culturalmente são um pouquinho desprivilegiado, vamos falar assim. Maravilha, que papo gostoso. Hoje nesse Planeta MMA, conversando aqui com o Roberto Freitas e o Dr. Millen Pucinelli. A gente vai tocar uma música rapidinho e já volta. Tem o Roberto Freitas analisando o UFC Barueri e o Dr. Millen também respondendo mais perguntas. Esse é o Na Noite Ipanema. Na Noite Ipanema. Aí o aniversário dos Ramones, hoje é aniversário do Johnny e do CJ Ramone aqui no Na Noite Ipanema. A gente que sempre lembra de homenagear os nossos principais aniversariantes do dia. Conversando aqui no Planeta MMA com o Roberto Freitas, como já é tradicional, toda terça-feira, tem dia que é quarta, tem dia que é quinta, mas a gente adotou a terça-feira até porque o UFC adotou um dia de quarta para fazer alguns eventos por todo o mundo e o Brasil foi escolhido para receber alguns deles, né? A gente já teve um evento que foi um sucesso, um evento muito legal no mês de agosto, se eu não me engano, e agora a Barueri aqui na nossa região está recebendo um UFC amanhã. Roberto Freitas vai estar lá, vai fazer um link ao vivo com a gente, né, Roberto? Qual a expectativa para esse grande evento aí? Ó, Thiago, quando fala de UFC, a gente pode esperar um grande espetáculo, né? Um produto americano e não tem gente melhor para fazer show, entretenimento do que o americano. Então a gente está melhorando nisso, mas os caras são fera, né? Eu já tive a oportunidade no UFC Rio, né? É uma oportunidade assim única porque eles têm um cuidado, eles começam a trabalhar dentro do octógono, já dentro do ginásio, o octógono 3 dias antes, começam a colocar microfones espalhados na arquibancada para que você escute assim sons que está acontecendo dentro do octógono. Então quem está sentado na arquibancada tem assim uma sensação de estar ali perto, tá vendo o que está acontecendo, né? Tem o show do announcer, que é o Buffer, como é? Buffer, né?
que it's time e tal, que o Brasil comprou essa frase e acaba, na hora que ele fala, acompanha junto. Tem você vai morrer, que os americanos já aprenderam e ficam desesperados, porque primeira vez que isso aconteceu no Rio, a imprensa americana ficou apavorada, começaram a perguntar o que eles estão falando. Bruce Buffer. Bruce Buffer, e aí a tradução é assim, ó, vai morrer. Né? E então, assim, a expectativa é muito grande, vai começar às 18 horas, aqui pertinho, não tinha como não ir, né? Sair do serviço, pegar o carro, ir. Os Estados Unidos têm um costume até esquisito, porque eles chegam só no card principal, né? Começa o card preliminar, 5 lutas no card preliminar e 5 lutas no card principal. A gente teve uma baixa, ia começar 4h30, 5 horas. Teve uma baixa do Rodrigo Dan, que teve um problema de cálculo renal por conta de baixar o peso rapidamente. O médico proibiu ele fazer isso. Então vai ter uma luta a menos, jogar o card para as 18 horas. Então você que tem expectativa, já comprou seu ingresso, vai para Barueri, vai sem pressa, a entrada é tranquila, a organização é perfeita deles, né? Chegar lá às 18 horas, como é esse UFC de quarta-feira, o UFC tem o UFC Fight Night que acontece, tem muita propaganda, porque é no canal aberto americano. Então por conta disso, muita propaganda. Então entre uma luta ou outra, tem um espaço considerável, assim, é muito gratificante para quem gosta, né, disso, tá ali perto acompanhando os grandes lutadores, e esse card tá especial. E vai ser no ginásio de Barueri, né? No ginásio, não vai ser no estádio, né? Vai ser no ginásio de Barueri. No ginásio, que é bem legal, né? Um ginásio novo. Acredito que caiba lá umas 10 mil pessoas, ingresso esgotado, né? Então, infelizmente, quem não comprou fica para a próxima. O UFC vai realizar outros eventos em São Paulo, inclusive com promessa de fechar um estádio, fazer o maior UFC da história em público aqui no Brasil. Que bacana, que bacana. E, Roberto, qual a expectativa? Eu queria que você falasse primeiro da luta do Fábio Maldonado, nosso sorocabano. Vai pegar um cara que é casca grossa, é bom de queixo, né? Quando a gente fala que é bom de queixo, que não cai na primeira, promete ser um lutão, né? Olha, Fábio Maldonado e Joey Beltran, esse card promete. Eu tenho acompanhado um pouco as notícias aqui do Brasil e também alguns sites internacionais. E o interessante, Thiago, que site internacional, os caras estão cotando a luta da noite, Fábio Maldonado e Joey Beltran. Por quê? Porque os dois são exímios trocadores, né? Eles não têm interesse em levar essa luta pro chão. Acredito que o Joey Beltran queira mais do que o Fábio Maldonado ir pro chão, mas acredito que eles vão querer ver qual queixo é o mais forte. E hoje na pesagem, assim, foi impressionante. O Fábio Maldonado foi o cara que chamou a galera, encarou ele, fez uma provocação, bateu no queixo e avisou que vai colocar ele na lona. Que legal, ele fez isso, de bater no próprio queixo? No queixo, encarar e a galera... Ele é louco. E a galera foi assim, a delírio. Então o Fábio tem toda a chance de ganhar essa luta, de fazer uma bela de uma luta. E o Dana White adora ele, né? E assim, dois lutadores que já eram para estar fora do UFC, se a gente for analisar o card deles, tá? Tiveram mais derrota do que vitória. Só estão no UFC porque eles dão show. Né? Conheço lutador que tem muito mais vitória e hoje já não frequenta mais o Ultimate. Então eles estão lá porque o Dana White gosta de show, gosta daquelas lutas que os caras não se escondem. São dois lutadores que não escondem queixo, cara. Eles vão pra cima e o Fábio Maldonado tem uma resistência muito grande e promete ser uma das melhores lutas da noite. E a luta principal da noite, né, a última luta, vai ser entre o Demian Maia. O Demian Maia, que é um cara especialista em jiu-jitsu, que vem numa sequência impressionante, desde a derrota pro Anderson. Acredito que ele não tenha mais perdido, né, um cara que vem vencendo todo mundo, baixou uma categoria, parece que se encontrou nessa do meio médio, né, e eu queria que você falasse qual que é a expectativa de pegar o Jake Shields, que é um cara bem rodado, bem experiente. Não vai ser fácil pro Demian, né? Cara, Demian Maia hoje é o maior representante do jiu-jitsu no UFC, né? Consideram ele o Royce moderno, né? O Royce que fez história, começou no UFC e trouxe toda essa fama do UFC para o Brasil. Então o Demian Maia hoje é considerado o cara que tem um chão mais afiado. O Jack Shields é o segundo melhor da categoria no chão. Então uma luta também muito bem casada. Só que o Demian Maia de 2 anos atrás, quando entrou no UFC, pro Demian Maia de hoje, assim, é outro cara, né? Sabe trocar de pé, melhorou muito, vem treinando só com cara fera. O chão dele é dos melhores do mundo. Jack Shields tem um chão afiadíssimo, mas não tem um jiu-jitsu
tão bom quanto o Demian Maia. Então vai ser uma luta também que promete, e melhor, cara, se Demian Maia ganhar essa luta, Dana White já prometeu que ele vai lutar de novo pelo cinturão. Ele que lutou uma vez com o Anderson Silva na categoria de cima, desceu, se encontrou, vem de 3 vitórias seguidas contra caras considerados top da categoria, e Shaq Shield veio do Strike Force, assim, passou o rodo lá, ganhou de todo mundo, chegou no UFC, perdeu pro Georges St-Pierre e acabou tendo alguns resultados ruins, mas vai ter a oportunidade também de voltar a ocupar os 5 melhores da categoria. Então, uma lutona. Bacana. Roberto, amanhã você tá de volta com a gente ao vivo, né? Olha, amanhã a gente vai estar lá, possivelmente nessa hora o nosso amigão já deve ter lutado. Vamos tentar falar com ele, vou tentar achar ele por lá, e a gente entra para falar o que está acontecendo, passar e esse dando clima, as notícias. Né? Vai ser bacana. Então vai você ser que está ouvindo, fica atento que a gente vai trazer novidades. Vai ser, com certeza. E agradecendo aqui também a presença do Dr. Milen Pucinelli, médico especialista em medicina esportiva. Dr. Milen, a gente tem uma última pergunta, que é mais, vamos dizer assim, uma prestação de serviço para o nosso ouvinte. Assim, como uma pessoa pode mudar o hábito de vida, ganhar saúde, melhorar o corpo, mas sem correr o risco de lesões? Eu acho que o primeiro ponto aí é ir atrás de profissionais que façam esse tipo de atendimento, né? Nutricionista, médico, personal, né? Educador físico, uma academia onde tem esse suporte, né? Para poder orientar ele na busca por esse sonho aí que todo mundo tem, né? Principalmente chegando agora o verão. Eu acho que essa é a principal dica, né? Evitar aquelas loucuras que a gente vê às vezes em revista, a dieta da lua, do sapo, da qualquer Cláudia coisa, Raia, da Ivete Sangalo, e de todo esse pessoal aí que acaba saindo aí, né? Remedinho que ela tomou, que nunca tomou, e aquelas coisas. Remédios proibidos muitas vezes. Né? E buscar profissionais adequados aí para poder orientar, dar o melhor caminho aí para essas pessoas conseguirem o objetivo delas, principalmente agora chegando o verão aí, que é o hora de mostrar aí, o corpo, né, de todo mundo ficar preocupado com isso. Tá certo, esse foi o Dr. Milen Pucinelli. Dr. Milen, muito obrigado, viu? Primeira de muitas visitas que o senhor vai fazer aqui com a gente, por favor, hein? Espero mesmo, show de bola aí, parabéns pelo programa, gostei muito aí. Valeu mesmo. Esse foi o Dr. Milen. Roberto Freitas, muito obrigado, irmão, mais um show aí, a oportunidade de trazer um especialista da área de medicina esportiva, não é toda semana que a gente consegue isso, você prometeu e cumpriu. Até amanhã, com certeza você vai passar um pouquinho do feeling, né, da vibe que vai estar a Arena Barueri lá, com certeza vai estar demais. Isso aí, Thiago, valeu Cris, valeu Luizinho, amanhã a gente tá de volta. Grande abraço a todo mundo, um abraço para todos, pros amigos da academia, pra galera que tá nos ouvindo, forte abraço. Esse foi o Roberto Freitas e o Planeta MMA. Agora 11h12 a gente vai para um rápido intervalo, sempre num oferecimento de Cervejaria Burgman, prazer.